Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Made Science BR. E no De Cara Limpa de hoje eu tenho a honra, o privilégio e o orgulho de entrevistar a segunda Lu do Museu Nacional. Não segunda de qualidade nem nada, mas a segunda de intimidade minha, né? Primeiro foi a Luciana Carvalho, que vai ter um vídeo em algum lugar aparecendo aqui. E agora a Lu Vitovski, também conhecida como Lu Viking. Isso, pois é. Por favor, se apresente e conte-nos um pouco da sua história. Bom, meu nome inteiro é Luciana Vitovski Bucelo. Eu adotei o Vitovski porque eu não gosto de regra. Eu sou uma pessoa que detesta muita regra. Então, se me colocam uma regra que é obrigatório ser o último nome, bom, então eu vou usar o meu nome do meio. Só isso. Justo. E porque a grafia é incorreta, então, com esse sobrenome só tem minha mãe, eu e minha irmã no mundo. Então, facilita. É exclusividade total. Então, por isso que eu uso o Vitovski. E o Viking surgiu porque eu fui aí em 2016, eu fui numa festa Viking com meu marido, né, que hoje é meu marido. E aí eu gostei tanto da festa que eu resolvi fazer propaganda para os alunos. E eu tinha feito a roupa, costurado, tingido o tecido, feito tudo. Eu mostrei para eles e acabou, né? Eu virei a Viking. E agora tem uma tatuagem. Tem uma tatuagem aqui no braço. Mas é uma guerreira eslava, não é uma guerreira viking. Então, tem esse detalhe, correções. E que eu queria fazer uma guerreira, e aí eu pensei, bom, meu sobrenome é Vitovski, uma guerreira eslava perdida na Dinamarca. Beleza, então é essa a guerreira que eu vou fazer. Mas estão voltando, né, para o Museu Nacional. Então eu sou professora de paleobotânica do museu desde 2015, mas eu cheguei ao Museu Nacional há 11 anos, em 2008, em fevereiro de 2008. E aí, essa é uma história interessante, porque eu não era da paleobotânica, eu era da botânica inicialmente. Então eu fui para a biologia, como vários da minha geração, querendo seguir os passos do Jacques Cousteau. Então eu queria observar mamíferos marinhos, eu queria estudar baleias, quem sabe um dia ir para a Antártica ver baleias, essas coisas todas, né? Santos documentários. Santos documentários. Pois é, e aí eu queria isso na vida, eu queria trabalhar com mamífero marinho. Só que aí, quando eu cheguei na graduação, tinha até um professor que trabalhava com mamíferos marinhos. Era graduação onde? No Paraná. Paraná, eu entrei em 98 e foi a minha única graduação. Gostei muito de ter feito biologia lá, porque o curso era excelente, apesar de na época, né, era Fernando Henrique Cardoso, então acho que não tinha, era um processo também de sucateamento, mas era um processo de sucateamento muito diferente do que a gente tem hoje, porque era um processo não era sutil nas verbas, ele era também cortando verbas e tudo, mas não tinha um ataque frontal à ciência, nem ao ensino. Não se questionava não a se qualidade questionava. nem nada. Não, então, na época ainda era bonito você dizer que o Brasil, né, por mais que eles não investissem em ciência, eles gostavam de dizer que, olha aqui a USP, olha aqui a Federal do Rio de Janeiro, olha só. Hoje não é mais assim, então é uma outra frente de batalha. Mas, então voltando, na época eu cheguei para toda hippie, muito riponga, sonhando com mamíferos marinhos, com a minha prancheta no barco, e Fernando Noronha, era isso, entendeu? Sonhando alto, né? Sim, claro. Se não é para sonhar alto, ele sonha. Uai. Aí eu procurei o professor que trabalhava com mamíferos marinhos e eu me deparei com a realidade do que era. Meu Deus, eu ia ter que trabalhar com carcaça de sotalha presa em rede. Aí porque ele já estava acostumado a receber as hippies, que
sonhavam Aí em ele ficar já com a prancheta. realidade. E aí, sim, olha, o trabalho é desse jeito. E aí eu não aguentava. Nem cheguei a fazer estágio com ele nem nada, porque realmente Não é só. não é. Só de sentir o cheiro da preparação do material, eu já não consegui. Depois eu tentei um estágio, tudo muito, já logo no início, porque eu queria muito fazer um estágio e me firmar dentro da biologia. E ainda mais porque minha família sempre foi uma família de classe média baixa. Então eu já fui para a universidade com aquela coisa que eu só poderia fazer federal. Então eu fiz o vestibular, saída do colégio, um colégio bom de freira, que meus pais sacrificaram o resto da vida deles para dar estudo para mim e para minha irmã. Porque naquela esperança de melhorar a minha vida, porque eles sabiam que eles não têm herança para deixar. Então eu teria que me virar. Te dar as condições de você fazer sua própria herança. Exato. E eu fui e abracei a biologia como se fosse assim a única coisa que for, né? E era mesmo, minha única chance ali, o que eu enxergava. E aí eu acabei, depois eu passei por um estágio, aí sim fiz um estágio, eu pensei, não, mas se não dá certo com mamíferos, eu vou conseguir com besouros. Porque eu gostava de besourinhos. Eu pensei, eles não vão feder. Aí que eu fiquei no estágio com praga de pintinho uns meses, mas era um trabalho muito braçal, era só criar infinitamente os besouros, separava, ovulava pupa e adulto, ovulava pupa e adulto. Não, pedia paper para ler, nada, era isso. Aí eu também desgostei. E foi na época que eu estava fazendo anatomia vegetal. A disciplina de anatomia vegetal, que a maior parte das pessoas detesta. Desenhar bolinha. Desenhar bolinha. Pois é, todo mundo acha que é desenhar bolinha. Porque o grande problema da botânica é esse. Você tem uma grande parte de professores de botânica que infelizmente não conseguem passar a botânica, fascinar com a botânica, porque ela é linda, maravilhosa, como qualquer outra área da biologia. E não consegue. E por sorte tive um professor, né, o Gregório, que depois se tornou meu orientador, Gregório Secantini, que era professor do Paraná na época. E ele ensinava anatomia vegetal de um jeito lindo. E aí você não tinha como, porque as imagens no microscópio, eu me apaixonei pelas imagens. Começou assim. Não foi, eu quero ser uma grande botânica. Começou porque eu achei bonito. Mas é mesmo, né? Aquelas você tem que gostar. Né? É lindo. E você tem que gostar do que você está estudando. E você não pode, eu quero... Não quero só a fama. Sei lá, eu quero ir para genética porque lá tem mais dinheiro, ou sei lá, qualquer coisa. Você tem que gostar daquilo. Então eu me apaixonei primeiro pelas imagens. Depois, aí eu fui ver uma prova lá na sala dele, que ele tinha corrigido, eu queria ver, porque era bem chata. Era assim, puxa, eu estudei tanto, eu não consegui tirar um 10, por quê? Quero entender. Queria saber o que, não era chorar a nota, era entender o que tinha acontecido. E aí, que eu era bem mediano. Eu nunca fui aluna genial, assim, que maravilha, nunca. E aí eu era mediana, então eu corri atrás porque eu achava que era meu cavalinho passando, eu tinha que montar ele. E aí eu cheguei na sala dele, trabalhava com anatomia de madeira, e tinha um cheiro de chá na sala, um cheiro delicioso de chá. E eu, professor, isso é chá? Não, estou cozinhando madeira para fazer lâmina. Estudar madeira. A sala tem perfume. A madeira não grita, a madeira não... Entende? Você corta da planta, ela vai crescer. Ele até brincava que quem escolhia zoologia, muitas vezes escolhia matar seres vivos, e quem ia para a botânica se contentava em mutilar. Né? Horrível. Estudar, e dá para estudar madeira, dá para estudar tudo sem matar a planta. Então eu achei que para mim estava bom, porque eu não ia conseguir conviver com a morte de seres vivos. Porque eu era bem... Até hoje eu sou desse jeito, não tem
agora eu não sei mais o nome, mas tudo bem. E aí foi assim que eu parei na botânica, na anatomia vegetal. E ele trabalhava na época com... O que me fez ficar foi porque ele trabalhava com material de um sítio arqueológico de Santa Helena, no Mato Grosso também. Era uma das linhas de pesquisa que ele estava fazendo na época. E aí imagina, ir para campo do Mato Grosso, em equipe multidisciplinar, com franceses, brasileiros, marroquinos. Que vivência. É uma vivência. Quem é que não gosta? Então, abracei e fiquei. E aí, então, a minha iniciação científica foi com arqueobotânica. E aí eu adorei contexto arqueológico, adorei material antigo, porque eu não me via muito fazendo anatomia vegetal de plantas atuais. E aí, para ajudar, eu fiz uma disciplina optativa na graduação de paleobotânica. Porque eu gostava, então eu fui. Mas aí a paleobotânica era outro mundo. Era lá na geologia e eu me apaixonei pela paleobotânica. Eu me apaixonei pelo estudo de madeira fóssil lá na graduação. Só que eu pensei, Luciana, cai na real. Você é filha de uma família mais humilde. Não tem condições de você se enfiar numa área de pesquisa que você tenha pouca chance de ter emprego. Ainda mais no Eu já estava na anatomia devia, vegetal, né? que não é, sabe, já não abre concurso fácil. Aí para Paleobotânica não tinha condições. Então, por mais que eu adorasse, eu não tive coragem de largar a anatomia vegetal e ir para a paleobotânica. Eu resolvi ficar no mais seguro, entre aspas, né? Ali, naquela época, total incerteza. No meio do caminho, né? No meio do caminho. Eu gosto e pode dar um dinheirinho. Isso. E eu achava que, em última instância, eu podia, assim, que o auge da minha vida, na época, eu achava isso, quando eu fui para a botânica. Então, o auge da minha vida seria fazer uma pós-graduação em botânica. E se não desse para ter emprego, porque na época tinha professor na Universidade Federal do Paraná, teve um professor que pediu exoneração para trabalhar em ONG. Depois eu fui prestar um concurso, logo depois de formada, para Petrobras. E tinha professores prestando, porque eles achavam que as universidades não iam aguentar. Então foi uma situação muito difícil. Então eu achei que o auge da minha vida seria trabalhar no litoral do Paraná com conservação de palmito. Era isso. Entende? E para mim estava bom, porque também eu tinha ido para a biologia por uma questão uma das questões foi que eu pensava que eu odiava pessoas, porque eu me criei em Paraná. Então foi muito difícil crescer em Curitiba, muito difícil, porque aí você pode pensar assim, nossa, mas que dificuldade é essa? Você é branca, você é hétero, né? Qual é? Tem um sobrenome aí estrambólico, qual é o problema? O problema é que lá a sociedade é tão fechada que se você não se enquadra naquele padrãozinho de mulher que eles esperam, você está lascada. E foi o que aconteceu comigo, lascada desde o jardim de infância. Então, primeiro porque eu era alta, depois porque eu era gorda, depois eu era esquisita, e sempre tem um mais, sempre tem um porém. Nunca é o suficiente. Nunca. Então eu achava que eu odiava pessoas. Eu tinha essa ilusão, que eu só gostava ali da minha família, e o resto era resto. As pessoas não valem a pena. Ficava com o palmito mesmo. Eu quero o palmito, eu quero trabalhar no mato, é isso. Esquece as pessoas. Bom, e aí, terminei a graduação então, meu orientador lá no Paraná passou, que ele era aluno de doutorado da USP. Ele tinha sido, quer dizer, ele fez tudo na USP e estava com o professor no Paraná, que era onde tinha aberto concurso. E depois abriu concurso para a USP, logo quando eu estava terminando a minha monografia. Ele passou para a USP e disse, olha, se você quiser fazer mestrado na USP, eu te oriento. Aí eu pensei, já era uma vontade, né? Fazer uma pós-graduação. Já queria, porque quando eu entrei na graduação, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer uma pós-graduação. Depois eu nunca imaginei que eu fosse conseguir passar em algum concurso, muito menos virar professora. Isso era uma coisa para mim
porque eu era uma aluna mediana. Então eu me cobrava porque eu não era gênio. O mediano soa medíocre, né? Tem hora. É. E a gente se joga pra E baixo. a gente se joga para baixo e eu achava que não é para mim, eu não sou inteligente para isso. E, só que aí aconteceu o passo, foi aí que eu entendi. Um aluno mediano, ele pode ser mediano na graduação, ele pode ser mediano em cálculo, ele pode ser mediano em tudo. Mas quando ele vai estudar alguma coisa que ele gosta, que ele é apaixonado, ele pode dar o salto. Eu dei o salto. Entende? Então quando eu fui para a USP, para prestar a prova do mestrado, isso já em 2000 e... comecei em 2003 lá, o mestrado. Não era Lula, né? Já, mas mesmo assim, começou a aquecer a coisa. Só que, quando eu prestei a prova, eles me diziam lá na USP, veja bem, eu fui 6 meses antes para São Paulo, eu só conheci o meu orientador, eu não conhecia mais ninguém em São Paulo. As aventuras. Não, fui aventurar. E 6 meses antes, porque me diziam que era muito difícil eu competir com um aluno USP. Que provavelmente eu teria uma formação muito mais fraca e que eu teria que correr atrás do prejuízo. E aí a conversa é, se você passar no mestrado, independente, é importante que você faça a disciplina de graduação da botânica, da anatomia vegetal, para você se fortalecer e conseguir enfrentar o mestrado. Tá bom. E eu, tudo bem. Então você foi 6 meses antes da prova, né? Pra São Paulo. Eu não sei se né? foi 6, não sei se chegou a ser 6, mas eu fui em agosto para São Paulo, a seleção foi só, acho que no começo do ano. Foi um semestre antes. Foi um semestre, eu fui antes, mas eu fui assim, minha família não tinha dinheiro para me bancar em São Paulo. Então, meu orientador conseguiu uma bolsa de apoio técnico para eu arrumar a xiloteca dele, da USP. Então eu estava trabalhando lá, e aí ganhava acho que R$300, 150 ia para o aluguel do quartinho, e os outros 150 para passar o mês. Aí minha mãe me mandava uma ajudinha também, que na época era muito, eu não lembro mais se era R$100, era uma baita de uma ajuda que se me sobrava 150, e ela conseguiu me mandar, ó, top, vai se virando aí. Família que banca pesquisa aqui no Brasil. Não, e não é só família de rico que banca pesquisa. Principalmente é de pobre. Principalmente de pobre que banca pesquisa. Filho de rico não quer mais trabalhar com pesquisa. Então, e aí eu fui 6 meses antes, agarrei a chance de aprender o máximo que eu podia. Estudei anatomia vegetal feito uma louca para a prova. Quando eu não estava estudando, eu estava trabalhando. E foi assim, foram 6 meses em ritmo intenso de estudo. Quando eu fui prestar a seleção, eu já tinha prestado um concurso de professora do estado de São Paulo também. E estava ciente que eu não ia ter bolsa. Não ia ter bolsa porque era uma bolsa só na época, para a botânica toda, naquele ano. Então eu ia ter que competir com a fisiologia vegetal, com a genética de planta. Tudo área pop, né? Com taxonomia e tudo, e a maior parte é aluno USP. Cara, sem chance, eu vou precisar de emprego. Para minha surpresa, eu consegui o primeiro lugar. A medíocre, né? A mediana. Pois é, eu consegui o primeiro lugar na prova e depois no currículo, por incrível que pareça, por conta de um artigo que eu tinha publicado junto com o meu orientador, na época, eu fiquei em primeiro e eu ganhei a bolsa. Nossa, obrigada, senhor. Pois é. E aí ganhei a bolsa de mestrado, consegui ficar em São Paulo. Foi também muito complicado, foi muito difícil. A bolsa de mestrado era 1.200? Não, era 850. Eu sou da época que a bolsa era 850. E aí, para morar no alojamento, a minha família não era pobre o suficiente. Porque o que acontece? Meu pai tinha um carro, tinha um carro lá mais encostado, já nessa época, um Chevetinho 80, e aí uma Paraty, mas o Chevetinho 80 ele não dava abaixo, então ele tinha 2 carros, então acabou, né? Não é pobre o suficiente
não era pobre o suficiente para eu morar no alojamento, mas também não era rico para me mandar dinheiro. Para você morar em outro lugar. Mas aí eu consegui dividir apartamento com uma moça de doutorado e morava grudadinho no laboratório, ia a pé, comendo bandejão, essas coisas. E foi muito complicado porque eu fui para São Paulo para trabalhar com madeira arqueológica. E aí cheguei lá, pouco tempo antes da prova, Luciana, não vai dar para ser isso, vai ter que ser com botânica atual. Você vai fazer? Já estava lá, já estava... Eu pensei, não, eu já estou gostando de viver aqui, porque por mais árida que São Paulo seja, a população que eu convivia ali dentro da universidade era uma delícia. Não era Curitiba. Não era Curitiba, entendeu? Então, a população mais diversificada, já não te olham mais como a esquisita. Foi a primeira vez na vida que eu escutei: nossa, Luciana, como você é linda. Como linda? Linda? Não, você me acha linda, você está enganada. Lindas são as moças lá de Curitiba. Eu não, eu sou de normal para feia. Não é isso não. E eu era, olha, vou dizer que eu era um pequeno espetáculo. É que estava magra na época. Toda riponga, cabelão, sem tinta, sem nada. Eu era bem bonita, viu? Só que eu não achava. Esse é o problema. Não importa o quão você seja, se você não se acha. Eu sempre me olhava no espelho e eu me achava gorda. Aí foi o que a sociedade foi. Sim, então foi. E aí, então as pessoas de São Paulo, lá da Botânica da USP, me acolheram tão bem, que eu pensei, gente, eu não quero mais ir embora. Então, eu vou ficar por aqui. Só que aí, fui trabalhar com palmeira. Então, saí daquela coisa de querer trabalhar com madeira. Apesar de ter o treinamento para trabalhar com madeira, tanto que eu arrumei a xiloteca do Instituto lá da USP, Biociências, mas não foi para trabalhar com madeira, fui para palmeira. Eu sofri demais, porque o material não dava certo. E aí as técnicas não davam certo. Tanto que o técnico de PT, o Antônio Barbosa, o Tunico, a gente passou muitas madrugadas. Muitas, porque eu tinha que ir para lá fora do expediente dele no IPT. Então o senhor já idoso, o Antônio, que fofo. Muito fofo, ele é maravilhoso. E aí ele desenvolveu uma técnica nova para trabalhar com caule de palmeira. E foi com essa técnica nova que eu consegui fazer as lâminas do mestrado junto com ele. Mas foi assim, acabou o período da minha bolsa, eu tinha acabado de terminar todas as lâminas e começado a estudar. E fazer medida, não, minto, eu consegui terminar a parte de análise. Então faltava escrever a dissertação. Tinha que escrever. Só que aí também eu estava muito, muito desgastada e a vida em São Paulo estava horrível, era tudo horrível. Então o mestrado foi difícil, a vida estava péssima, apesar dos amigos e tudo, estava bem difícil. E aí aconteceu que eu peguei uma erisipela feia, horrorosa na perna, em um campo. Peguei uma erisipela, cheguei no hospital da USP, e o médico tinha me dito que mais 12 horas sem... Eu não sei se ele era exagerado, eu não sei o que foi, porque quando eu vi a erisipela, estava muito avançada, que na USP a gente tinha essa coisa, se uma amiga estava terminando tese, que era o caso, eu passei 5 ou 6 dias sem ir em casa, com a mesma calça jeans no inverno, com a mesma bota, entende? Era esse ritmo, para ajudar a outra. Bem união, a Ana. Ponto, né? Existia muito companheirismo, e isso era muito bom, porque no fundo eu fui aprendendo como você estrutura uma tese, como você estrutura uma dissertação, ajudando os outros. Do mesmo jeito que você aprende. Sim, você aprende. Eu sabia que, eu vou precisar para a minha dissertação que alguém confira a referência. Vai ter esses amigos que vão conferir depois. Então essa cooperação é muito boa. Isso não deveria se
perder entre os alunos, né? Que é o que salva muitas vezes, salva a nossa pele, literalmente. Valorizem suas amizades. E aí eu fiquei de cama uma semana, com a perna inteirinha preta, que o médico tinha dito que mais 12 horas sem medicação era amputação. Então você com 24 anos, 24 anos, você escutar que você pode perder tua perna, você fica louco. Eu fiquei meio zureta. E eu tinha comprado um livro no sebo, que era Zorba Grego, e eu não tinha lido até então. E aí eu fui ler o Zorba com erisipela na perna. E foi um coice. Foi um coice, assim, que foi o livro que mudou a minha existência. Pode parecer, não é bobagem nesse caso, porque eu só tinha 24 anos e eu sonhava em fazer várias coisas, mas eu pensava, o dia que eu vou aposentar. Era assim. Eu jogava meus projetos todos, muito. Primeiro muito. você tinha Primeiro que trabalhar, trabalhar. tem que trabalhar, tem que render, E aí eu jogava, e o Zorba é um coice, porque o Zorba é exatamente essa briga do racional com o teu lado mais selvagem. E eu me apaixonei pelo Zorba, eu chorava. Eu preciso. Porque até então eu tentava me adequar. Então as minhas roupas eram inadequadas para uma pós-graduanda da USP. Os meus modos eram inadequados, então eu era toda inadequada. Toda inadequada. A caixinha tentando te abraçar. E eu tentando me enfiar dentro da caixa com tudo. Só que eu não caio na caixa. E aí, lendo o Zorba, eu desisti de entrar na caixa. E como sobra energia, né? Quando a gente desiste você desiste de se enfiar na caixa, a tua vida muda, porque aí você aprende que o mundo é outra coisa, que a vida pode ser melhor, que você pode passar por muita dificuldade, mas se você assumir quem você é, você chega, você consegue. E aí foi isso. E aí eu li Zorba e eu falava para todo mundo, vocês têm que ler Zorba, vocês têm que ler Zorba, e ninguém queria. Eu tinha virado a maluca do Zorba, ninguém queria saber. E eu queria comentar sobre o livro. Aí eu criei uma comunidade no Orkut, Santo Orkut, Zorba Grego, só porque eu precisava discutir. Compartilhar. Exato. E aí lá aconteceu uma coisa muito doida. E aí isso não tem problema de contar, é só não revelar nomes. Era muito engraçado, porque aí eu criei a comunidade e me apareceu, tempos depois, um violinista daqui, que trabalhava aqui no Rio de Janeiro, e que tinha lido Zorba e que também queria discutir o livro e tal, não sei o quê. E aí apareceu lá. E olha, a foto do perfil que ele tinha era tão estranha, eu não sabia que rosto ele tinha. Eu não sabia como ele era, de jeito nenhum. Se você queria tanto discutir isso, nem foi tanto assim, mas trocar e-mails longos, aquela coisa toda. E aí um dia, quando ele me ligou, a gente passou horas no telefone. Como se a gente se conhecesse a vida inteira. E aí eu acabei me apaixonando pelo violinista sem... Não, presta atenção, eu me apaixonei pelo violinista. Eu toda, sozinha, eu acho. Deu um match, só que não, né? Mais ou menos, né? Um match mais ou menos. Porque aí me chamou. Vem pra cá pro Rio, vê um show aqui que eu faço, tal, não sei o que com o pessoal. Cara, tinha uma amiga minha que tinha família em Bangu. Eu nunca pensei em vir pro Rio de Janeiro, porque eu tinha medo do Rio de Janeiro pela televisão. Isso já 2000 e pouco, né? 2000 isso já 2005. Eu tinha medo de vir pro Rio. Mas dane-se, eu vou ficar uma noite, depois eu marquei um albergue na Zona Sul, mas era só para chegar no Rio com alguém conhecido, né? E aí eu fui lá para Bangu, depois eu fui para um albergue em Botafogo, e aí me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelo violinista. Uma paixão absurda. E eu realmente achava assim, nossa, encontrei o homem da minha vida, é este. Enfiei isso na cabeça, porque eu sou dessas. Isso dá problema, viu? Isso não é legal. Você passa por louca. O amor da sua vida é você mesma. Pois é, exato. E aí, eu vim E ele falou, acho que ele falou até brincando. Ele deve ter falado brincando. Ele falou assim, você gostou tanto do Rio?
por que você não vem morar aqui? Aí eu pensei, a minha bolsa acaba em março. Ah, ele tem razão. Porque eu achava, eu tinha plena convicção que ele precisava me conhecer. Porque a sensação que eu tinha era que era para ser. Então eu tinha que ficar na mesma cidade que ele. Tinha que criar circunstâncias. Tinha. Entendeu? Não precisava criar muita circunstância. Para mim, bastava morar na mesma cidade. Aí você dá a chance. Se a pessoa quiser te conhecer, ela te conhece. Só que ele não sabia que eu não era maluca, né? Que ia stalkear o cara. Como você reagiria? Hoje, se o cara me diz, estou apaixonado por você, eu me mudo de cidade, eu saio correndo igual. Ele tinha toda a razão em ficar assim, meu Deus, essa louca veio morar aqui no Rio por minha causa. Sabia que era por causa dele, lógico. E aí eu passei um ano no Rio de Janeiro, trabalhei demais, passei muita necessidade, muita. Eu cheguei aqui no emprego. Uma mão na frente e outra atrás. Eu não assumi, porque aí nisto me chamaram para professora do estado de São Paulo. E eu não assumi lá para arriscar no Rio, porque eu sabia que minha vida ia ser aqui. Eu acertei, só que eu acertei de um jeito torto. O objetivo errado. Objetivo troncho, mas foi o que me trouxe para cá, foi isso. E aí eu passei um ano aqui, trabalhei numa escola montessoriana que mudou toda a minha vida, também mudou a forma como eu vejo ser professora. Porque aí você sai da biologia, você sai preparado para uma coisa. E aí eu cheguei, e eu só consegui emprego na escola montessoriana, porque mesmo sem ter preparo, eu não tinha preparo algum para trabalhar com inclusão. Então, eu tinha mandado currículo para várias escolas no Rio de Janeiro, e só uma me chamou para um teste. Era na Gávea, era a Constructor Sul, uma escola montessoriana que trabalhava com alunos de inclusão. Eu não fazia ideia, porque para mim era assim, grupo de inclusão, eu não tinha a menor noção. Eu achava que eu ia encontrar, talvez, crianças com síndrome de Down. Eu achei que fosse isso, misturadas às outras crianças. E eu fui lá, e aí foi o que me pegou. Porque eu cheguei lá, tinha outras candidatas, todas com curso, todas com formação. E eu pensei, não é para mim esse emprego, eu não tenho formação. E aí, só que o que aconteceu é que, acho que como eu relaxei... Você simplesmente se entregou, né? Não, e era tranquilo. O teste era passar um dia com as crianças e eu não sabia. Eu achava que eu fosse ter que fazer alguma prova. Não, o teste era conviver com eles ali. E aí eles se interessaram muito por mim, porque primeiro que eu usava roupa indiana. Segundo, que eu tinha o sotaque do leite quente. Eu tenho até hoje. Então eles se interessaram pela diferença de sotaque, eles vinham, parecia abelha no mel. E eu conversei, passei o dia conversando, adorei todo mundo. A molecada. E eu pensei, foi maneiro o dia, mas... Foi uma experiência. Foi uma experiência, mas eu fui chamada por isso. Aí quando eu fui escolhida, a coordenadora da escola me explicou que para você conseguir trabalhar com sucesso com um grupo de inclusão, você tem que conseguir estabelecer vínculo emocional. Sem vínculo emocional... Não importa a teoria. Não. Se você não tiver o vínculo emocional. Não, porque a teoria... Então, como elas viram que eu tive um vínculo instantâneo, porque eu sou desse jeito, não adianta. Então, elas me contrataram, eu fiz um curso sobre Montessori, um curso intensivo, dormia na escola nesse tempo e procurava a casa no Rio, porque o salário era muito bom. Era um salário de R$2.000. Era lindo, em um Rio de Janeiro sem explosão. Então, com R$2.000, eu pagava um aluguel de um quarto e sala fofíssimo, a uma quadra do aterro do Flamengo. Não é? Mudou de vida. Mudei de vida. E eu adorava os alunos, só que aí não era como eu imaginava. Eu tinha aluno autista, eu tinha aluno com paralisia cerebral, aluno sem diagnóstico algum.
Tinha uma menina que era capaz de copiar lindamente páginas e páginas, ela com quase 20 anos de idade. E ela não sabia ler aquilo. Então é uma coisa... Nossa, que cada pra aluno época era uma coisa, aluno com particularidade. gigantismo. O que aconteceu foi que eu me entreguei tanto que aí foi assim aquela coisa. Mas isso, você ainda não tinha nem defendido. Não, eu Você simplesmente... estava numa prorrogação. Não, sem prorrogação. Porque na USP você tinha os 2 anos da bolsa mais 1 ano. Ah, tá. Você estava nesse Então eu pensei, ano. só tem que escrever. Então uma hora eu vou escrever. E aí, e nisso, e aí eu já estava mudando, eu já pensava em fazer pós-graduação com inclusão, com isso, eu queria trabalhar com isso o resto da vida. Porque aí você para pensar que para uma pessoa aprender, fica muito mais fácil se o que você vai passar, passe por todos os sentidos. Então se você envolver visão, olfato, paladar, tudo, tato, você vai conseguir algum progresso. Alguma coisa fica. Alguma coisa fica. E para mim, o dia mais lindo assim, porque com o menino autista, a orientação que eu tinha é: você não pode interagir com ele, porque ele fica muito nervoso. Ele tinha uma acompanhante, então você só interage com a acompanhante. E ela interage com ele para ele não ficar nervoso, tá bom. Só que teve um dia que a acompanhante ficou doente, não foi, o menino foi, e eu estava combinando com as crianças de fazer uma horta na escola. E aí eu estava perguntando que planta elas queriam. E eu pensei, eu preciso perguntar para ele. Não ia escolher o menino. Então, que planta você quer plantar? Ele, Margarida. Foi a única, ele não me olhou, ele só falou Margarida. Mas foi um negócio que até hoje... Nossa, arrepiei. Eu arrepio, cara. Não tem como, entende? Foi demais, Lúcia, foi demais. E aí aquilo me mudou de tal maneira que eu nunca mais vi o ensino do mesmo jeito. Não precisava ser aquela coisa fria, Não enfiada. pode ser fria, não pode ser enfiada. Ela tem que ser legal, ela tem que ser bonita e ela tem que ser troca. Ela tem que ser troca o tempo todo, não interessa que eu tenho... então eu tenho meu mestrado, você, o aluno, que vai beber... Literalmente. Você vai beber da minha sabedoria. Não é isso, é troca, o tempo inteiro é troca. Então, isso mudou muito. Bom, aí eu passei esse 1 ano no Rio de Janeiro, foi um ano maravilhoso, porque pela primeira vez eu pude ser eu inteira, sem dever satisfação para ninguém. Lógico que eu tinha minha família no Paraná e tudo, mas era aquela coisa, eu não fazia nada errado, mas eu só estava vivendo muito. E eu vivi demais esse ano, foi ótimo. Lógico que o violinista não deu certo, lógico que ele saiu correndo, mas me serviu para descobrir que eu queria viver no Rio de Janeiro o resto da vida, que era o lugar para mim. Era aqui onde ninguém liga, porque se você está de Havaiana no banco, sabe? Essa coisa muito aberta que se tem. Eu gostava muito também desse convívio na rua. Então, para mim era o lugar. Só que aí, lógico, esse emprego maravilhoso só durou 4 meses, porque a escola abriu falência. E aí foi uma loucura. Quando chegou no fim do ano, eu não consegui mais ficar no Rio. Eu só cumpri 1 ano. E aí entreguei apartamento e pensei, bom, a única chance que eu tenho na vida é terminar meu mestrado, ainda para garantir, não devolver a bolsa, porque eu tinha recebido bolsa. Eu tinha que devolver mesmo. Se você não defendesse. Se eu não defendesse, eu tinha que devolver a bolsa, eu não tinha dinheiro para nada, como é que ia ser? Então, aí eu fui para São Paulo, faltando 3 ou 4 meses para me jubilar. Para me jubilar não, no caso eu teria que pedir prorrogação. E eu fui para casa da minha amiga, da Ana Maria Yoshitaki, minha amiga, e eu fiquei lá com ela, a família dela me acolheu de um jeito ótimo também. E lá eu escrevi o mestrado, eu escrevi a dissertação inteira, acho que em 1 mês e meio.
Aí eu entreguei para defender, e depois defendi. E o meu orientador, lógico, estava muito bravo. Estava bravo porque... Sumiu, né? Sim, eu também não acreditaria que aquela guria fosse terminar o mestrado. Entende? Quando você fica mais velho, você começa a olhar. Na época, eu estava muito bravo com ele, porque ele estava querendo me dar uma lição. Entende? Ele não facilitou. A banca foi uma banca difícil, de anatomistas de Palmeira muito corretas, muito sérias, não foi nada, não me facilitou em nada. E eu defendi bem, só que já com aquela coisa, olha, qual é o melhor jeito de voltar para o Rio de Janeiro? Doutorado. Para onde eu vou? Aí eu dei uma pesquisada, Museu Nacional, vou para o Museu Nacional. E foi assim que eu parei no museu. Aí eu cheguei aqui, em 2008, foi uma coisa muito louca, porque eu cheguei para o doutorado, não tinha um paleobotânico para me orientar aqui, mas o doutorado seria em paleobotânica. Então, o laboratório era aqui, a orientação foi um paleopalinólogo daqui, o Marcelo, mas as disciplinas eram no IGEL, então meu diploma saiu pelo IGEL. E... Pelo IGEL do Fundão? Porque é o FRJ, né? Sim. Então aqui não tinha programa de doutorado, o programa era lá. Que o Fundão mas não tem uma botânica, né? Não tem paleobotânica. Aqui também não tinha. Só que o Marcelo topou assinar. Tinha material para ser estudado e ele topou assinar o doutorado. Ele se arriscou porque... Por que aconteceu? Como eu estava tão assim, eu vou ser eu inteira. Então o que você vai estudar agora? Eu vou para a paleobotânica. Eu vou trabalhar com material antigo porque eu não estou feliz na botânica atual. É isso. E se não der certo? Se não der certo, eu vou vender coco na praia. Eu vou fazer miçanga, eu vou me virar. Já tinha se virado até aqui? Já, fui me virar. E aí, então o que aconteceu foi que o meu doutorado, eu não tive orientação em paleobotânica. Tudo que eu aprendi foi por conta da base que eu trazia da botânica, lá do Gregório, e dos outros professores da USP com quem eu tinha convivido naquela época, e que me deram a base para eu conseguir enfrentar um doutorado sem orientação. Foi muito boa, né? Uma base muito boa. Foi uma base muito boa, não tenho do que reclamar da base. E foi só que me garantiu. Consegui, então, fazer o doutorado, muito difícil também, porque eu estava trabalhando com madeira do Cretáceo na Antártica. E muito difícil, de novo, porque o material não dava certo com nenhuma técnica de escrita. Ela vai você inventar? Lá fui eu, só que dessa vez não tinha tunico para me salvar. Eu ia ter que me salvar sozinho. E aí, depois de 3 anos e 2 meses, é que eu consegui uma técnica, que é o tal do bloco polido sob a fluorescência. E que aí, então, imagina, preparar material, fazer o doutorado inteiro, a tese toda, em 8 meses. Foi isso que eu fiz. E deu? Deu. Mas deu assim, rezando, porque eu rezo, não tenho vergonha de falar que eu rezo. Aí vai me perguntar, que religião você tem? Nenhuma. Você só eu rezo com busca quem, força. Eu rezo, com quem eu me apego. Então, eu cheguei no Museu Nacional conversando com a estátua do Pedro II, desde o primeiro dia, porque eu acho que você tem que ter respeito à figura. Então, tudo bem. Aí, comecei a conversar com Pedro II. Primeiro, bom dia, Dom Pedro. E aí, hoje ele já é o Pedrão, já faz, entende? Então, eu peguei intimidade. Peguei intimidade com Pedro II, então eu rezava para Pedro II, São Jorge e Diana Mussa. A Diana Mussa, para quem não conhece, vai ter um vídeo só sobre ela. Foi paleobotânica do museu. E aí eu rezava para a Diana Mussa assim, Diana, olha só, se não for para eu ser uma paleobotânica que preste, se não for esse o meu caminho, não deixa eu terminar a tese. Eu vou entender o recado. Não, terminei e ainda defendi com louvor no final. E sem pedir prorrogação, em 8 meses, tudo. Então foi um período muito difícil da minha vida. Seja paleobotânica. Seja paleobotânica. Então tá. Me tornei paleobotânica. E aí eu não queria ir embora do Rio de Janeiro, queria ficar aqui. Aí já não era mais, era por causa do Museu Nacional.
Porque durante o doutorado, a minha vida foi muito difícil. Financeira, a vida pessoal era uma catástrofe. Catástrofe. Assim, terrível. Então, o único lugar que eu me sentia em casa era no museu. O único lugar que eu me sentia acolhida era com os meus amigos do museu. Então, eu me apeguei de tal maneira que eu não me via em outro lugar. Então, quando eu terminei o doutorado, eu comecei a ministrar um curso de extensão e ilustração botânica, porque lá no Paraná também, na época da graduação, eu fiz ilustração botânica no Paraná, e aqui eu comecei a ministrar ilustração científica, para pagar boleto. Então, era um curso de extensão que na época a universidade deixava cobrar, eu cobrava R$100 por mês de cada aluno, e aí depois a universidade repassava para mim e eu conseguia. Nessa altura do campeonato, eu já estava vivendo na casa da Gina, minha amiga, porque eu já tinha fugido de onde eu morava. Então, né, para bom entendedor, meia palavra basta, quando você tem que fugir de um lugar, né, se espera que uma pessoa viaje para fugir, porque a coisa não é legal. Né? Então aprendam, meninas. Né? Nossa, super medo. Não façam isso. Certas coisas. Não vale a pena. Então é isso. Então foi o museu que me salvou, literalmente, porque se não tivesse museu, não sei o que seria de mim na época. E aí eu gostava tanto daqui que eu queria sempre retornar. Então, aniversário do museu, a gente inventou uma peça de teatro sobre a evolução das plantas. Todo mundo vestido de planta, foi super legal. Então tinha rímia, tinha palmeira, tinha... E aí, antes ainda de me tornar professora, o Marcelo me entregou para criar a exposição de paleobotânica, que foi a primeira exposição exclusiva de paleobotânica do país, que abriu em 2012, ou 2013, 2012 eu acho, e foi até a terça-feira antes do incêndio, por sorte. Então, os fósseis mais lindos, mais bonitos da paleobotânica estavam em exposição. Por anos a fio. Era para ser uma exposição de no máximo um ano, ela ficou 7 anos, 6 ou 7 anos em cartaz, então foi ótimo. E aí veio o concurso, abriu a vaga aqui. Quando abriu a vaga, eu sabia que eu não teria condições de estudar e ficar lutando pela sobrevivência ao mesmo tempo. E aí nessa hora, o que eu fiz? Eu juntei minha malinha, fui para o Paraná, para casa de pai e mãe, onde nunca falta comida, nunca falta amor, nunca falta essas coisas. E eu fiquei lá, trancada, estudando, muito, porque eu achava que eu era o pangaré do concurso, porque eu não era da paleobotânica. Todos os concorrentes que vieram, eles foram da paleobotânica, da iniciação científica ao doutorado. Tinha um pedigree. Tinha um pedigree. Eles tinham sido orientados por paleobotânicos. Eu não, eu era autodidata naquilo ali, salvo a disciplina que eu fiz no Paraná, lá na graduação optativa. Então, eu era pangaré e eu estudei muito. Gastei o último dinheiro que eu tinha ali, os últimos trocados para vir prestar concurso. Fiquei na casa da Gina de novo. Eu não tinha nem roupa para prestar concurso. Minha mãe que comprou vestidinhos. Não, minha filha, você precisa também apresentar. Você precisa estar apresentado. Aí, outra dica, hein? Pois é, outra dica. Não vende roupa rasgada. Eu só tinha roupa furada. Aí, a minha mãe comprou os vestidinhos para prestar a prova. E eu vim. Sabendo que era assim, era a minha única chance de ser paleobotânica do Museu Nacional. Porque quem entrasse ia ficar até se aposentar. E eu tinha na minha cabeça que assim, se eu não fosse paleobotânica do Museu Nacional, eu não seria paleobotânica em lugar algum. Eu ia realmente fazer outra coisa da vida. Ia trabalhar em escola, ia fazer... Porque eu era muito ligada à instituição, eu não ia conseguir. E eu gostava muito, muito também, porque aqui você pode fazer. Então, você trabalha com a pesquisa, você dá as suas aulas, mas tem a divulgação científica e a extensão que você pode fazer. Muito bonita aqui. Então, eu queria ficar aqui por isso também. E calhou
que o Pangaré foi melhor nas provas. Né? Disparou ali? Não, estava muito perto. As notas eram muito próximas. Eu estava, na teórica eu tirei um pouquinho a mais só, não era muito longe, mas era um pouquinho a mais. O acima da média? O acima, não, era bem, já era perto do 10 as notas. Quem fica um pouquinho acima da média já não passa em concurso, eles têm que estar lá perto do 10. Então, o que me deu o concurso foi a prova prática. Porque eu me dediquei tanto para aprender, porque gente, se eu vou ser paleobotânica de uma instituição que tem uma coleção, a maior coleção, uma das maiores da América Latina, você precisa saber identificar os fósseis para cuidar deles. E eu me dediquei demais para isso, a aprender os tipos e gêneros e tudo. E aí eu disparei, aí sim pode dizer que eu disparei, porque eu tirei 96 na prova prática e quem ficou mais perto tirou 85. Nossa, 11%. Foi. Então ok, brigadão de Ana Musa, me ajudou, entendi o recado, virei paleobotânica do Museu Nacional. Passei no museu e eu sabia que não era fácil trabalhar aqui, porque é uma instituição, estava no prédio histórico, a gente sempre tinha várias limitações, mas vai seguindo, eu adorava trabalhar aqui, eu sempre cheguei muito feliz aqui da Boa Vista. Cumprimentava Pedro II, ainda cumprimento, aquela coisa toda. Aí eu comecei a cuidar da coleção, realmente assim, cuidar, porque dentro das limitações, então organizar, conferir os fósseis, aquela coisa toda. E aí, eu sempre, quando eu ia para a coleção, eu pensava, nossa, quanta coisa legal para estudar aqui. Quanta coisa sem estudo, quanta coisa legal. E eu estava assim empolgada, só que aí eu também estava na coordenação do Geoquater, aí a gente tinha... É um curso de especialização aqui, Geologia do Quaternário, eu coordenava o Geoquater, atendia todo mundo que chegava na sala. Então, muitas vezes eu parava o que eu estava fazendo para atender. Então, aprendo a dizer não muitas vezes, a dizer espera um pouco. Eu nunca consegui dizer não. Eu nunca consegui dizer espera. Final não. Dizer não. Não precisa ser não. Olha, eu posso resolver a sua questão, mas não hoje, não agora. Porque sempre as demandas são para ontem. Só que as demandas para ontem não são as suas. Sim. E você, às vezes, se enrola. Por demanda alheia. Por demanda alheia. E que às vezes nem é tão para ontem assim, e você acha que é. Aí rola um drama. Sempre tem drama. Bom, e aí eu pensava, a hora que eu entregar a coordenação do curso, e a gente também tinha curso de extensão e tudo, Meninas Consciência e tal, a hora que eu entregar a coordenação do curso, eu vou me esbaldar e eu vou me dar o direito de estudar os fósseis que eu quero estudar. Calhou que eu entreguei a coordenação em janeiro de 2019. Né? Ou seja, já tinha passado a tragédia. Mas o bom é que né? Aí veio. Eu sempre achei que eu tivesse ralado muito e que eu estivesse numa fase mais tranquila. Sabe? Aquela coisa, não. Aí sim, realmente encontrei o grande amor da minha vida. Eu tinha me enganado aquela vez. Uma hora vem. Uma hora vem. E, gente, se não é para ser fácil, não é. Você não tem que lutar. Não existe isso. A gente vê novela, eu cresci vendo novela mexicana. Lute pelo seu amor. Mentira. Não. É fácil. Só seja recíproca. Pronto. É fácil. Tem que ser fácil. Se as coisas encaixarem fácil, foi. Se não encaixou, meu bem, tchau. Se você tem que amputar um braço para passar numa porta, essa porta não funciona. Não dá certo. E aí, então estava tudo se encaminhando para uma certa estabilidade. Eu estava, nossa, muito feliz e tá tudo lindo. E aí veio o incêndio do museu. E minha mãe até ficou chateada na época. Mas minha mãe, estão comentando que como perder uma pessoa da família, né? Mãe, não tem comparação, é muito pior.
Aí imagina, você fala isso da tua mãe. Mas, tudo que eu fiz pra você, minha filha. pois é, mas não é falta de amor pela família. É por não causa da nada relevância disso. histórica Não. e científica. E não é o só vínculo. isso. Eu cometi um erro grave. Eu acreditei muito na perenidade do Museu Nacional. Porque é um museu. E é um museu que completou 200 anos em 2018. Então, eu pensei, nossa, 200 anos, cara, né? Não é nada, então vamos lá, vamos embora. Estamos trabalhando com força. E eu realmente acreditei que tudo na minha vida podia mudar. Eu sempre pensava, eu posso um dia me separar do meu marido, eu posso tudo, eu posso ir embora, sei lá, é que agora eu moro em Petrópolis. Eu posso descer de novo para o Rio, tudo podia mudar, mas a única coisa que não mudaria era o museu. A única coisa só que eu me policiava, eu tinha uma ideia, então eu chegava na minha sala e abria minha janela e eu sempre pensava, eu adoro construção histórica, adoro. E eu sempre ia abrir minha janela e eu pensava, não se apegue, porque há de chegar o dia que esse prédio será só exposições. Então não se apegue ao prédio, porque tudo vai dar certo. E até eu me aposentar, vão construir os prédios para a pesquisa sair, para ele ficar só para exposição. Então essa não será a sua sala eterna. Essa foi até uma sorte. Você já estava ali meio já desapegado. Porque assim, não, porque eu sabia, eu tinha isso comigo, que eu não ia terminar os meus dias como professora naquela salinha, mas sempre pensando que fosse para algo melhor, para o museu, não que fosse acontecer o que aconteceu. E aí eu tinha quando eu cheguei eu fiz um São Jorge, essa história eu vou contar porque eu adoro. Eu fiz um São Jorge contra olho gordo, de tecido, e eu pendurei na minha sala. E eu deixei lá porque eu gosto. Também eu acho bonito, estandarte, e é isso. Quando chegou o incêndio, que eu fiquei sabendo e eu vim, eu comecei a rezar para Diana Múcia e para São Jorge. E eu enfiei na minha cabeça que se eu achasse o São Jorge do pano, eu encontraria os fósseis emblemáticos da paleobotânica. E aí passaram 2 meses, eu não achei o São Jorge, eu só achei as fitinhas queimadas. E eu, Luciana, é a realidade, a vida não é como você quer. Até que depois de 2 meses eu encontrei o São Jorge. Então assim, ele queimou um pouco, mas já está estabilizado, vai para um quadro, porque ele sobreviveu ao incêndio. Mas a imagem mesmo do santo não queimou. Então para mim era aquilo que valia, ainda sobrou muita fita, muito pano. E aí eu entrei na paleobotânica, depois de encontrar o São Jorge, fui, e eu tinha certeza, eu tinha ideia fixa que eu ia encontrar as coisas. É lógico que quando você está no resgate, você vai caindo a ficha que não é possível. Mas os benditos fósseis emblemáticos foram encontrados, então foi lindo. Então é isso. E agora a gente vive nessa luta pelo Museu Nacional. Então o foco muda. O Museu Nacional vive. E está muito vivo, viu? E a coleção de paleobotânica não acabou. Então é isso. Então essa foi a minha vida no museu até hoje. Muito interessante. Aí, só pra gente então dar uma encaminhada para o encerramento, deixa eu ver quanto que eu perdi as contas. 12 minutinhos, só para você falar rapidinho. Então, para encerrar, você poderia então rapidamente só falar qual que é a função assim, né, de uma curadora e uma paleobotânica, assim, só para situar então as pessoas que estão vendo o vídeo do que se faz. Assim. Então é assim, paleobotânica é uma área que não atrai muitas pessoas. No Museu Nacional a gente sempre teve um paleobotânico por vez. Então foi o professor Milan, que está vivo ainda, graças a Deus, a Diana Mussa e agora eu. Então, ser curadora da paleobotânica é literalmente cuidar pessoalmente de cada fóssil. Não tem outra alternativa, eu nem ia querer outra alternativa. Hoje a gente tem
A gente tem no DGP agora gerentes de coleções, mas eu faço questão de cuidar pessoalmente dos fósseis, porque eu enxergo que não são coisas. São seres vivos que morreram, que São muita história, né? que se fossilizaram, e não é só a história do fóssil, é a história de quem coletou aquele fóssil. Então, por exemplo, o professor Milan passou 40 anos da vida dele coletando. É o maior coletor da coleção paleobotânica do museu. Como você não vai dedicar o seu tempo? Ele já passou, ele já perdeu. Vamos dizer assim, perdeu não, né? Não se perde, mas ele passou 40 anos coletando, ele e a esposa, foram finais de semana, né? Momentos que você podia estar fazendo outra coisa e você se dedicou a isso. Então é ter respeito mesmo. Respeito aos fósseis, pela história dos fósseis, respeito a quem trabalhou por eles, então, e pela própria história da instituição. No fim, eu acabei achando, e aí hoje eu tenho certeza disso, que a vida me trouxe para esse momento. Te preparou, né? Me preparou para agora, para não deixar a Paleobotânica morrer, para não deixar o Museu Nacional sucumbir. É a nossa luta. E é isso, eu agradeço todos os dias por ser a curadora da coleção, porque para mim cada um é um bebê. Venham com a mamãe, entende? Não tem essa. Então eu tenho muito orgulho disso e vou fazer jus à vaga que eu ocupo. Então, se eu sou responsável pelos fósseis, eu cuido deles. Então, agora, a curadoria é outra coisa. Antes era organização, era ver quem estava para estudo, né? Pedir para que outros pesquisadores venham estudar o que eu não... Porque eu estudo madeira, eu conheço madeira. Tem suas limitações. Sim. Uma coleção tão grande. Não, ia precisar de uma força-tarefa de estudo para muitos fósseis aqui. A gente tinha, acho que 1.250 fósseis sem estudo. É coisa pra caramba. Então, era isso. Agora é outra coisa. Agora é reorganizar, reestruturar a coleção, pedir doações, coletar muito. Antes eu não pensava em coletar tanto, porque a coleção já era enorme, a gente já não tinha mais espaço. Então eu pensava, o que adianta eu fazer força-tarefa de coleta se não tem onde colocar da maneira adequada. Então, agora é isso, né? Então agora o foco principal da carreira é a curadoria, mudou tudo. É a curadoria, divulgação, extensão e ensino. A pesquisa é importante, vai ser muito importante agora nessa coisa das transformações dos fósseis que ocorreram, mas o meu foco principal hoje é curadoria e divulgação. E não dá pra gente abraçar tudo. Não dá. Não somos super mulheres. Não dá. Tem gente que consegue, eu admiro. Eu vou me contentar se eu conseguir fazer um excelente trabalho na curadoria e um excelente trabalho na divulgação e na extensão, porque tem que garantir a coleção e as futuras gerações se interessando. O próximo paleobotânico que vai entrar no museu. Não só o próximo paleobotânico, as próximas pessoas que queiram entrar em qualquer área do Museu Nacional. Que se apaixonem pelo museu e que venham. Manter a ciência viva junto com o museu. Tem. Então é isso. Então, obrigado. Nossa, eu que agradeço. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu ainda vou alugar ela para outros vídeos, então aguardem aí, né? Então eu queria agradecer mais uma vez, né? Agradecer a vocês que acompanham meu canal, que deixam like, compartilham, curtem e tudo mais. Principalmente minhas madrinhas e padrinhos que ajudam financeiramente na manutenção do canal, e que se eu estou aqui eu consigo ter essa disponibilidade de tempo e dedicação para correr atrás e fazer as coisas graças a vocês. Muito obrigada. E então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau, tchau.